se reinventar em tempos de crise. Esse programa é para você, funcionário, colaborador, empresário, empreendedor. Está começando mais um programa da Gi, Agita aí, pela TV Brusque, canal 21 da NET. E hoje aqui no estúdio da TV Brusque. E eu chamei uma querida, Rafaela Teixeira, seja muito bem-vinda. Ela que é psicóloga e também sócia proprietária da empresa Results, né, assessoria. Isso aí, em tempos de crise, né, gente, que tem tanta gente descabelada, angustiada, a gente veio para dar um alívio, um certo refresco, né, Rafa? Pode se soltar, Rafa, pode dar um... Estava esperando vir para cá, mas vamos lá então. Então, tá bem. O Rafa, me diz o seguinte, estamos no oferecimento de Lemos Esportes, Tec Medicina Integrada e Espaço da Criança. Lembrando, um beijo aos patrocinadores do programa da Gi. Logo, logo, saudades de vocês, tudo aberto, tudo lindo e maravilhoso. Então, em tempos de crise, Rafa, adianta reclamar, xingar o governo, Deus e o mundo, corona do raio que o parta, adianta? Qual é a postura do nosso, assim, o nosso comportamento diante desse momento, assim, dessa crise? Então, primeiramente, agradeço aí o convite de estar aí com vocês, né, falando um pouquinho desse cenário. Então, se adiantasse reclamar, eu acredito que a gente já teria uma solução aí, né? Porque o que todo mundo faz, e creio que inclusive nós, é reclamar. Então a gente já teria, né, essa solução aí para buscar essa crise, né? O que importa agora, eu acredito que a gente mudar o comportamento. A crise está aí, não adianta sapatear sobre ela, né? Sobre o corona, sobre tudo que a gente escuta agora. E buscar um culpado que não existe. Exatamente, né? Então é o que cabe a nós, né? Existe um ditado que diz: acredite em milagre, mas não depende dele, não dependa dele. Né? Então, frente à crise, tem aquele que está esperando em casa para as coisas acontecerem. E a gente já percebe que não é assim que funciona. A gente já consegue perceber pessoas se reinventando. Né? Aquelas pessoas que atendiam, vou dar o exemplo até de nós mesmos, né? 99% dos nossos atendimentos eram no escritório. Certo. Hoje, 0% é no escritório, né? Então, mesmo que nós fomos liberados, hoje o cliente não vem até o escritório, a gente tem que continuar atendendo online. Então, isso para nós foi uma forma de se reinventar. E também pensando na questão de outros profissionais, né? Então, um salão de beleza, por exemplo, ele estava ali fechado até terça-feira que reabriu, né? Então, tinha salões que eles já estavam fazendo facilidades para o cliente, que era o quê? Poxa, eu não posso estar trabalhando, mas eu preciso receber. Então, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou dar um desconto para ele, fazer um pacote para que ele adquira agora, eu consiga ter dinheiro em caixa, pagar o meu aluguel, pagar as pessoas que trabalham comigo e ele usufrui disso quando tudo isso passar. Então, as pessoas estão se reinventando. E é preciso. Gente, então, por isso que a gente vem dar uma injeção de ânimo aqui com a psicóloga, a Rafaela, dizendo essa questão de... Tem até um provérbio que diz: se chorar adiantasse, porco não morria. Porque não adianta. A crise está aí, o momento é fazer acontecer. Rafa, mas aí aquelas pessoas, né, num cenário que você tem o empreendedor, tem o empresário e diante dessa crise ele foi obrigado a demitir vários funcionários. Até porque ele não está recebendo, ele não está faturando, ele é obrigado a diminuir o valor na folha, demitindo alguns funcionários. O que dizer para essas pessoas que estão em casa, que foram demitidas? O que elas poderiam estar fazendo para conseguir dinheiro? Porque os boletos estão vindo. Sim, não dá para fazer sorteio de boleto, né? Não inventaram isso, não. Alguns estão fazendo, né? Mas então, pessoal, eu acredito assim que, fazendo um gancho com o que a gente falou, né, anteriormente, da questão de se reinventar, não só para as pessoas que estão ficando desempregadas, mas para nós mesmos, né? De a gente se reinventar no sentido de mudar os nossos hábitos. Então, vamos pensar primeiro, eu vou usar muito o que a Natália Arcuri fala no canal Me Poupe, né? Ótimo, gente, sigam ela e sigam o canal. É muito interessante, é muito que vai crescer bastante para vocês que estão em casa, para vocês buscarem algumas alternativas, tá? E, assim, no decorrer da entrevista, eu até vou colocar algumas alternativas aí que ela coloca para poder trabalhar em casa, né? Mas seguindo, né, as dicas dela, ela fala muito sobre faxina financeira, no primeiro momento. O que é a faxina financeira? É você olhar tudo aquilo, todos os teus gastos e o que realmente é importante, o que eu preciso para sobreviver. Certo. A energia, ok,
eu preciso ter na minha casa, né? A água eu preciso ter na minha casa. Então, todo o resto corte, mas corte pensando assim. Por exemplo, você está trabalhando em casa agora. A internet, ela é essencial para viver? Não, porém, para o seu trabalho, sim. Então, tudo aquilo que te retorna como investimento, não corte. Certo. Né? Porque ele vai te gerar uma renda. Então, corte apenas aquilo que vai fazer com que teu caixa ele vai esvaindo, né? E outra dica que poderíamos ter aqui são quando a gente fala em mudança de hábito, né? Por exemplo, você gosta de comer fora. Mude esse hábito. Cozinhe. Sim, né? É uma maneira de economizar. É uma maneira de economizar. E né? de estar inserido assim, tá todo mundo em família, pode cozinhar uma coisinha gostosa, mas assim, não precisa necessariamente pedir todo dia ou toda semana a pizza, porque isso encarece o orçamento. Exatamente. Né? Então, assim, se pede todo dia, ok, então uma vez por semana, né? Porque o mercado também ele precisa gerar de alguma forma. Ou não, realmente ficamos sem nenhuma verba. Corta, né? Minha manicure vai me matar quando eu falar isso, mas vou falar. Gente, não fiz a unha, tá? Já desde que começou a quarentena. Né? Mas, enfim, dei os meus truques, né? Mas, se você está desempregado, gente, não vai no salão. Você vai sobreviver sem o salão. Ela vai cortar meu dedo quando eu voltar. Não, eu acho que ela vai cortar o dedo também, eu acho assim, né? Mas bom senso também, né? Sim. Assim, não adianta também estar com o boleto vencendo e tu vai lá e faz a unha devendo, né? Nesse sentido. Né? Gente, vamos fazer o seguinte, Rafa, nós vamos... Por que eu vim trazer justamente esse programa, assim, com esse tema? Porque em meio à crise, a gente precisa ter a saúde física, a saúde mental e a saúde financeira em dia. Esse é o conjunto, não adianta tu estar bem fisicamente e estar despirocando porque não tem dinheiro para pagar as coisas. Então faz o seguinte, um pulinho, vamos para os nossos comerciais, a gente já volta, tá bem, Rafa? A Tec Medicina Integrada traz para você um atendimento qualificado com várias especialidades bem no centro da cidade. Atendimento ambulatorial adulto e infantil, sala de coleta de exames, sala de vacinação e consultórios integrados em ambiente climatizado, para que você e sua família tenham um atendimento completo, sem necessidade de se deslocar para outros lugares. Venha nos conhecer, temos estacionamento próprio e localização privilegiada. Tec Medicina Integrada, Rua Ircino Nus, 145, em frente ao Clube Cacetiro. Agende sua consulta pelo telefone 3044-3010. O Centro Educacional Espaço da Criança oferece um ambiente adequado ao aprendizado e ao desenvolvimento do seu filho. Com uma ampla estrutura planejada para o bem-estar e desenvolvimento integral de seus alunos, a escola atende crianças a partir dos 4 meses, oferecendo os turnos da manhã, tarde e integral. Aqui estimulamos a curiosidade e a percepção para que cada criança descubra um mundo de possibilidades e de felicidade, com competência, carinho e dedicação. Venha conhecer Espaço da Criança, Rua Marechal Deodoro, 72, no centro de Brusque. Fone 3355-1085. Estamos de volta, Rafa, minha querida. Vamos continuar com esse barulho, então? Tá. Como é que a gente pode fazer para trabalhar em casa? Dê dicas assim, de como que a pessoa está em casa. Eu preciso arrumar uma rendinha extra, eu preciso me reinventar, preciso trabalhar. Nós já vamos chegar nos empresários também, nos empreendedores, enfim. Mas vamos falar agora de como trabalhar em casa. Como pode acontecer isso? Então, existem algumas facilidades hoje, né? Pensando que estamos aí na era digital, né? Então, temos algumas plataformas que nos facilita isso, né? Então, vamos pensar, por exemplo, a OLX.
Eu tenho uma coisa em casa que eu não utilizo. Poxa, faz a limpa lá, vende. Às vezes tem alguém precisando daquilo, mas não tem o dinheiro para comprar. Pelo preço do mercado. Do novo. Isso, então você faz a tua renda e ajuda uma outra pessoa a economizar também. Existe algumas plataformas também que você começa como se fosse empreender, né, mas que você não vai ter um investimento. Por exemplo, a Life Points, que é uma plataforma onde você é pago para responder pesquisas. Você se cadastra lá e são pesquisas, às vezes, de saúde, enfim, do Brasil inteiro, né? Que eles vão te mandando e você vai preenchendo. Então, você vai ganhando uma pontuação. Claro que não é uma fortuna, mas já dá para pagar a tua conta de luz, enfim, já é uma ajuda. E no tempo que se está parado, né? Porque, querendo ou não, aqui em Brusque, o comércio ainda não voltou. Né? Academias, estou aguardando ainda só estúdios de personal ou na rua, enfim, mas é uma maneira de estar conseguindo arrecadar um dinheiro, porque em tempos nós já temos as dívidas, tem que cuidar para não se fazer mais. Exatamente. Né? Exatamente. E questão assim de dicas, que dá mais dicas para o povo, assim, como economizar, assim, o que fazer o essencial, né, justamente para essas dívidas não aumentarem. Tá. Gi, se me permite, eu vou dar só um passinho atrás para te falar mais algumas dicas do como trabalhar em casa. Eu atropelei ela tudo. Deu 2 dicas, nós estamos aqui para dar. Dei uma. Duas. Mas ansiedade. Existe mais. É que existe mais e a maioria de nós não conhece. Como essa plataforma que eu falei, existe outra plataforma que ela se chama de cliente oculto. O que é o cliente oculto? É quando por exemplo, você tem uma empresa no ramo alimentício e eu tenho uma empresa, faço uma gestão de uma empresa de um cliente oculto. Eu não tenho colaborador. O que é o meu colaborador? São essas pessoas que estão em casa, que vão lá e fazem o cadastro. Então, por exemplo, você me contrata para avaliar a qualidade do teu serviço e da tua comida, né? Então, eu aciono na tua região, você mora lá em Foz do Iguaçu, eu aciono através da minha plataforma alguém que se cadastrou, que está aí em casa, para ir lá no teu restaurante e fazer essa avaliação do serviço e da tua comida. Então, essa pessoa, ela ganha para fazer isso. Basta o quê? Ter o cadastro lá. E daí entra no site, tem o site agora de cabeça, eu não vou me recordar, mas clica lá no Google. O senhor Google, que tem tudo? Cliente oculto, você vai achar essa plataforma. Isso. Né? E, além disso, tem os afiliados, enfim, tem uma série de coisas. Os afiliados são aqueles que você se cadastra lá, então tem uma plataforma onde se vende cursos, por exemplo. Eu posso entrar lá, cadastrar minha empresa e vender o meu curso. A Gi também pode entrar lá e vender e ter o curso dela lá. Os afiliados são aqueles, poxa, eu quero uma renda, eu quero vender, mas não posso sair de casa. Eu vou lá, pego o curso da Gi, ele vai gerar um link e eu faço a divulgação do curso da Gi e ganho, às vezes, até 80% se ganha de comissão frente a isso. Enfim, são algumas possibilidades, né? Até rimou, até combinamos, possibilidades. Mas assim, se tu tá achando isso tudo muito, meu Deus, vai no Google, coloca ali afiliados. Afiliados, pode colocar o cliente oculto. E a primeira... E o Life Points. Isso. Agora, posso ir para as dicas? Pode, deu. Agora avançamos. Então, tá. O que daria de dicas, assim, ó? Por exemplo, o que eu li no livro Me Poupe, ali da Natália Arcuri, que é ótimo, né? E que também que ela tem o site, que a gente já falou aqui, é o seguinte, não adianta, por exemplo, a questão do exercício físico, né? Eu vou puxar uma sardinha porque eu trabalho com exercício físico, mas adianta você começar a comer, por exemplo, um macarrão instantâneo todo dia, a fim de economizar. Deixar de fazer o seu exercício físico e daqui a pouco ficar doente e gastar com remédio. Então, não é inteligente cortar tudo, por isso que tem assim, ó, negociar. É igual a questão da saúde mental. Tu vai cancelar com a tua psicóloga? E se tu precisa daquela continuação de sessões, então negociar. Eu acho assim, ó, é a questão da negociação direta, né? Exatamente. Pensando nessa questão de saúde, né, concordo contigo, porque é contraditório, né? Nós estamos falando de saúde, estamos falando de aumentar a imunidade. Ia falar humanidade, quase me tripliquei. Mas, enfim. Então, a gente precisa realmente, tem possibilidades baratas de manter uma alimentação saudável, né? Que não um macarrão instantâneo. Então, assim, o que eu costumo, né, pensando nessa questão de como manter tudo isso, eu não tenho dinheiro, vocês falaram agora para cortar o que não é essencial, e eu
eu não consigo pagar, por exemplo, o psicólogo. Sim. Né? Então, o que eu costumo falar sempre na empresa e brincar com eles é, nós precisamos comer hoje, mas nós também precisamos comer no final do ano. Então, hoje, os empresários que têm, os autônomos, né, que têm essa visão, eles acabam negociando, né, isso. Então, vou falar na questão da psicologia, de repente, uma possibilidade, né, da psicologia ou até da consultoria, enfim, de negociar, poxa, eu preciso agora para o meu negócio andar, eu preciso agora porque eu estou dentro de casa, eu estou realmente com crise de ansiedade, eu preciso dar a volta. Sim. Né, de propor essa negociação. Né, porque hoje os empresários eles já têm essa visão de que, poxa, eu não consigo pagar, mas eu consigo pagar 50%. Sim. E quando tudo normalizar, lá em agosto, eu consigo pagar normal e pagar o restante. Daí eu faço um plano de pagamento. Então, nós estamos abertos a isso porque a gente entende que é algo que é necessário à saúde. Com certeza. Não adianta se desesperar e começar a cortar tudo. Né? Sim, exatamente. E tem tempinho, será, Rodrigo, para falar da Páscoa? Meu Deus, rapidinho. Como se reinventar nessa Páscoa? Hoje é sexta-feira, né? Vai ao ar sexta o programa. E a Páscoa, domingo. O que fazer nessa data cristã para não deixar passar em branco? Assim, sabendo que, de certa forma, a gente tem que se resguardar, assim, para não sair na rua e lotar e comprar ovo. O que poderia fazer, assim, para não deixar passar em branco? Tá. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo, ele vem de encontro, na verdade, ele vai servir para ressignificar a própria Páscoa. Né? Porque a gente tem a visão da Páscoa de que eu preciso do presente, eu preciso do chocolate, né? E que, na verdade, a essência da Páscoa não é isso. Né? Então, o que eu acredito, não passar em branco, esteja com a tua família, faz lá um almoço gostoso, esteja próximo, faz atividade, faz jogos, ou seja, esteja com a sua família. Eu acredito que isso é o não passar em branco. É verdade. E dá significado à dá data. Significado verdadeiro. Perfeito. E como saudade, pai e mãe, aquelas, eu tô com saudade, porque faz tempo que eu não vejo. Beijo, pai e mãe, mas esse é o valor que a gente vai dar a partir de quando tudo isso terminar. Gente, rapidinho, comercial, e a gente já volta para falar do quê? Dos empresários, dos empreendedores, tudo isso no terceiro bloco. Não saiam daí. A Tec Medicina Integrada traz para você um atendimento qualificado com várias especialidades bem no centro da cidade. Atendimento ambulatorial adulto e infantil, sala de coleta de exames, sala de vacinação e consultórios integrados em ambiente climatizado, para que você e sua família tenham um atendimento completo, sem necessidade de se deslocar para outros lugares. Venha nos conhecer, temos estacionamento próprio e localização privilegiada. Tec Medicina Integrada, Rua Ercílio Luz, 145, em frente ao Clube Cacetiro. Agende sua consulta pelo telefone 3044-3010. O Centro Educacional Espaço da Criança oferece um ambiente adequado ao aprendizado e ao desenvolvimento do seu filho. Com uma ampla estrutura planejada para o bem-estar e desenvolvimento integral de seus alunos, a escola atende crianças a partir dos 4 meses, oferecendo os turnos da manhã, tarde e integral. Aqui estimulamos a curiosidade e a percepção para que cada criança descubra um mundo de possibilidades e de felicidade, com competência, carinho e dedicação. Venha conhecer Espaço da Criança, Rua Marechal Deodoro, 72, no centro de Brusque. Fone 3355-1085. De
volta. Rafa do Céu, fala agora as dicas, porque eu peço as dicas e falo outras coisas. Fala, Não é? Agora eu não te atrapalho mais. Termina com as dicas e eu já vou para os empresários. Ok, vou dar mais 2 dicas só. Tá. Que a gente estava falando já no primeiro bloco de algumas dicas para economizar. Que a gente falou sobre a faxina financeira e a gente falou sobre não cortar aquilo que é essencial para o teu trabalho, como a internet, por exemplo. Então, algumas dicas também para economizar, a gente falou sobre o cozinhar em casa. Outras dicas, você tem possibilidade, de repente, mora num prédio, de, poxa, está calor, dormir com a janela aberta, não liga o ar-condicionado. Sim, né? Maneira de economizar. Isso. Está no trânsito, para que pisar o pé lá em cima, vai gastar, lá embaixo, né? Pisar o pé no fundo, aliás. Sim. Né? Você vai gastar mais combustível. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, você pode buscar essa economia. Né? Pensando que não é só o agora, né? A gente não sabe como vai ser daqui para frente. Não, então, eu adorei a tua frase, come hoje, pensando em comer, como é que é? A gente precisa comer hoje, mas também precisa comer no final do ano. Né? Então, negociar também para lá. Para frente, perfeito. Isso. Vamos entrar então aqui na questão dos empresários, né, das empresas. Assim, qual é a perspectiva dos empresários diante desse cenário de crise, assim, mediante aos seus colaboradores? Então, é difícil e incerto, né? Então, o que eu percebo, assim, muitos dos meus clientes, eles não têm perspectiva. O que eu sugiro, assim, porque não tem perspectiva, por quê? Porque por mais que a gente diga, precisa pensar positivo, e o pensar positivo, ele já virou um clichê, né? Que daí aquilo que eu... tem que pensar, Tipo assim, o mundo caindo, pensa positivo. Exatamente. Não é assim também, né? Exatamente, que foi aquilo que eu falei lá no início. Acredite em milagre, mas não espere que ele resolva. Perfeito. Né? Não espere por ele, faça alguma coisa em relação a isso. Então, eu percebo assim, muitos empresários, né, que daí tem 2 perfis ali. Um sapateando em cima do problema, né? Eu estou esperando que tudo mude, porque senão vou fechar minhas portas. E o outro se reinventando, reduzindo o quadro, que a gente nunca indica como ideal, né? Até porque a gente não sabe, de repente, daqui 1 mês ou 2 pode mudar, o que nessa altura já é difícil, né? E daí eu vou ter essas demissões, elas vão custar mais caro depois. Sim, né? sim. Mas no cenário atual já está apertando, infelizmente. Essa é a solução, que a maioria tem. Né, que precisa estar acontecendo agora. Né? Mas assim, o que normalmente eu coloco para os clientes, principalmente pensando na mesma dica que foi dado, né, para quem está em casa, enfim, desempregado. Mesmo que você tenha um dinheiro em caixa, empresário, e mesmo que você está ganhando agora essa ajuda aí, né, do governo, o dinheiro está na mão, ele está na mão. Busque renegociar com os seus fornecedores. Por quê? E daí pensando naquela mesma questão, por exemplo, a luz é necessária para a produção. Sim. Né? Se ela é necessária, não renegocia a luz, deixa acontecer. Mas tem alguns fornecedores que eles estão abertos a essa negociação também. Sim. Então, renegocia o máximo possível, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, o teu caixa, ele pode existir hoje, mas daqui a pouco não, e você precisa reservá-lo para o essencial. Certo. E como seria assim, né, Rafa, mediante o planejamento estratégico, como poderia acontecer nessa questão mediante a crise, enfim, diante de todo esse cenário, se tivesse um planejamento estratégico? Então, não existe, não tem nenhum planejamento estratégico que pudesse prever essa crise, né? Até porque é inédito para todo o mundo, né? Então, mas o que eu percebo? Aqueles que tinham um planejamento estratégico estruturado e já tinham o gerenciamento de risco da empresa, já sabiam como o seu caixa, já sabia a sua capacidade produtiva, já tinha isso tudo muito alinhado, já tinha as ações, já sabia os seus riscos. Eles mais rapidamente se estruturaram. Saber contornar a situação. Isso, já contornaram mais rápido. Diferente daqueles que não tinham. Né? Claro que não é uma regra, é difícil para todo mundo. Mas eu estou falando assim, da questão da experiência, do que eu percebo hoje nos meus clientes. E eu percebo mais aqueles, porque assim, pensando em consultoria, nós como consultores, somos uns que também somos cortados. E eu percebo que aqueles meus clientes que mais rápido deram a volta foram aqueles que não cortaram. Aqueles que talvez nem precisariam. Sim, né? Mas aqueles que não cortaram, porque eles entendem o quanto que é importante
esse suporte. Perfeito. Né? Perfeito. É aquela coisa assim, ó, tu vai fazer uma limpa e cortar tudo, mas de repente tu estás cortando aquilo que é essencial para tu continuar pensando, reinventando. Isso. Tem que tomar cuidado. Exatamente. Rafa, diz pra gente assim, ó, o que você vê de positivo nesse tal de corona? Difícil, né? Tem alguma coisa de boa que ele trouxe, vai deixar, enfim? Enfim, eu não sei dizer se é exatamente de bom, né? Mas é algo que, se a gente for olhar a questão positiva, né, disso, então, ok, vamos espremer e tirar algo positivo ali. Eu percebo que é aquilo que a gente falou lá no início, que acaba sendo, eu acredito, o tema do programa, né? Que é o se reinventar. Fez com que as pessoas tirassem a bunda da cadeira, fez com que as pessoas saíssem da zona de conforto. Então, até existe um livro que ele é muito conhecido, que até semana passada a gente colocou um trechinho dele na nossa página, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Who Moved My Cheese, coisa. Eu isso, já li. Né? Então, ele tem um filminho, mas ele tem um livro também. Então, ele retrata muito bem isso, porque o que ele fala? Ele fala de 2 ratinhos e 2 doentes que eles vivem num labirinto. Então, o labirinto é o caminho, né, que a gente traça no dia a dia, e eles estão sempre buscando o quê? O queijo. O queijo são os nossos objetivos. Então, chega um ponto que eles conseguiram lá a montanha de queijo deles, os 4. Então, mas os ratinhos, eles estão sempre monitorando, enfim, né? E os homenzinhos, eles estão lá e depende daquilo ali. E, de repente, acabou o queijo. Pensa a crise chegou, ficamos sem queijo, mexeram no nosso queijo, né? Os ratinhos rapidamente se reinventam, né? Eles não ficam lá sapateando, eles vão embora e já atrás do novo queijo, ou seja, atrás do novo negócio, porque às vezes, quando a gente fala se reinventar, tem pessoas que estão usando a linha de produção para fazer outro produto que tem demanda agora. E tem outros que estão lá com a empresa fechada esperando tudo ser diferente. Sim. Né? Então, ali, os ratinhos, o que eles fizeram? Eles já se reinventaram, ou mudaram a linha de produção, ou criaram um outro negócio, né, pensando na demanda. Então, ok, ratinhos mais rápidos. E os homenzinhos, um resistiu, ficou, não, mas tem que voltar, a situação tem que voltar. Até que ele, não vai voltar, eu tenho que ir. Né? E ele foi atrás do queijo. E teve um que ele ficou ali sapateando o tempo inteiro. Então, termina o livro e ele continua ali, né? Então, que lição que isso nos traz, né? Pensando nessa questão, o que nos trouxe de bom, né? De nos movimentar, de buscar outras possibilidades, que às vezes a gente estava tão acomodado com aquele negócio que a gente fazia. A tal da zona de conforto, né? Que é tão quentinho ali, é tão ficar ali parado. Por isso que já tem zona de conforto, né? Quentinho, confortável, isso, exatamente. Né? Que quem está à frente provavelmente vai achar o queijo mais rápido do que está parado. Né? Então, se há algo positivo nisso, eu acredito que é essa movimentação para algo novo, porque o cenário, mesmo que volte, ele nunca mais vai ser como ele era antes, né? E talvez esse novo, ele seja positivo, né? Talvez esse queijo ele seja muito mais gostoso do que aquele que a gente tinha. E a gente vai dar com certeza mais valor a tudo mais quando retomarmos, vai ter muito mais valor, todas as relações, todo o nosso trabalho, né? Enfim. Gente, ficamos aqui então uma conversa muito gostosa com Rafaela Teixeira, da Results. Muito obrigada. Faltou o abraço, né? Eu vou ficar te devendo o abraço, porque a gente chegou paramentada na máscara, no álcool em gel. É isso aí. Mantendo uma distância. E ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes, Tec Medicina Integrada, a pessoa quer se jogar da banqueta, e Espaço da Criança. Gente, a todos vocês, uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada com Jesus ressuscitado. É isso aí, que a gente tenha mais bondade, mais amor e mais atitude. Exatamente. Buscar o queijo saboroso. Buscar o queijo, isso aí. Tá certo, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e cuide-se. Saúde, o seu bem mais precioso.